Olá, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre a relação do missal com o ano litúrgico e a vida de cada cristão, de cada cristã. O meu nome é José Olímpio, já peço a você que está chegando agora, se não é inscrito no canal, se inscreva, seja bem-vindo, bem-vinda e todos nós sejamos bem-vindos novamente a mais um vídeo. E vamos compartilhar essa ideia, levar adiante as reflexões sobre o missal. O ano litúrgico, que rege a liturgia católica, o missal é construído com base nesse ano litúrgico. E o ano litúrgico é um tempo, mas não entendamos o tempo do ano litúrgico como o ano cronológico. O tempo litúrgico é o Kairos, é o tempo de Deus, diferente do Cronos, que é o tempo cronológico que nós regemos a nossa vida, dia de 24 horas, semana de 5 dias, mas a liturgia é outro tempo, é o tempo de Deus, é o tempo que Deus manifesta, se revela com grandes eventos na história da humanidade. Portanto, o ano litúrgico está dividido em 5 grandes blocos, que é o Advento do Senhor, o Natal do Senhor, Quaresma, Tempo Comum e Tempo Pascual. São essas grandes manifestações que vão então reger toda a nossa liturgia por um ano. E aí o missal, ele vai então ser organizado de maneira tal com o próprio do tempo. O próprio do tempo é o tempo em que vivemos. Vivemos o advento, então a liturgia está organizada para celebrarmos o advento no missal. Vivemos o tempo comum, então no tempo comum está lá no missal a liturgia organizada com as leituras, com as orações, para bem celebrarmos o tempo comum. Então ficamos entendidos. Existe o tempo Cronos, que é o nosso tempo, e existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E esse tempo de Deus é que nós celebramos em grandes 5 blocos, tá? Advento, Natal, Quaresma, Tempo Pascual, Tempo Comum, certo? Esse é a primeira coisa que a gente vai ver no missal, que é próprio do tempo. Depois nós vamos ver o ordinário da missa. O missal também está dividido em blocos. Então nós temos aí o bloco próprio do tempo, depois o ordinário da missa. O ordinário da missa é exatamente como celebramos. Como celebrar cada momento celebrativo. Então vem descrito no missal como fazer. Depois nós temos próprio dos santos. O próprio dos santos é o bloco do missal que traz todas as memórias e festas dos santos que nós celebramos. Depois nós temos o outro bloco das missas, da missa, né, que está dividido em missa comuns, que são comuns de cada santo, depois missas rituais, que está de acordo com os sacramentos, né, ela é construída para os sacramentários, e votivas, que é exatamente as missas devocionais. Depois nós temos, fechando o missal, seu bloco, os apêndices, que são orações e sugestões de orações. Nesse sentido, nós vamos então ter, né, uma passagem pelo missal e vamos então ver parte a parte. Vamos conseguir dar uma olhada, uma visualizada no missal, tá bom? Lembrando que o missal está lindo, lindo. Vamos lá.
O missal romano ficou muito bonito, comparado com a segunda edição. É bem maior, pesa 4 quilos. O missal tem ilustrações muito bonitas. O missal se divide primeiramente em próprio do tempo. É a parte que fala dos tempos litúrgicos. Tem uma ilustração própria do Advento, o profeta Isaías e São João Batista. Depois a do Natal, o presépio. Depois o tempo da Quaresma. Um desenho das tentações de Cristo, o tempo pascual, a aparição do ressuscitado aos apóstolos, o tempo comum, a pesca milagrosa, o chamado dos primeiros discípulos. Depois nós temos o ordinário da missa, como a gente entende que deve ser feito cada parte da missa. Depois o próprio dos santos, santo mês a mês, todas as memórias e festa. Em seguida, a missa dos comuns, missa de cada tipo de santo. Depois, a missa ritual, por sacramento. As missas votivas, que são as missas devocionais, e os apêndices. Tem como sugestão o anúncio do Natal para a noite do Natal, depois o anúncio da Páscoa para ser lido na Epifania. Nos apêndices, as preces estão com a linguagem mais atual. A antiga edição dizia que o altar devia ser coberto com uma toalha. O novo diz que o altar seja coberto com uma toalha de cor branca. Aqui ainda diz castiçais e cruz. A nova edição diz que deve haver sobre o altar ou em torno dele uma cruz coberta, ou seja, a imagem do Cristo crucificado. Não basta ser cruz, tem que ser crucifixo. Na segunda edição, no número 31, vem falando do Glória, um hino antiquíssimo e venerável. Na nova versão, o número 53 diz claramente que o texto do Glória não pode ser substituído por outro. Nesta segunda edição, nós dizíamos no ato penitencial, por minha culpa, minha tão grande culpa. Agora, na terceira edição, nós somos mais fiéis ao original. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Após a preparação das oferendas, na segunda edição, o padre dizia: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício e a resposta da Assembleia receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Na nova edição, agora ele diz: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, e a resposta é para nosso bem e de toda sua Santa Igreja. Nos prefácios das orações eucarísticas, na segunda edição, todas elas começam com uma expressão: na verdade é justo e necessário. Agora, a terceira edição traz a expressão mais fiel ao original, que é: na verdade, é digno e justo. Nas orações eucarísticas, uma série de mudanças. Por exemplo, a terceira, a mais usada aos domingos, que é essa aclamação do povo: santificai e reuni o vosso povo. Desapareceu, não tem mais essa resposta. Na segunda aclamação, nós usamos: santificai a nossa oferenda ao Senhor. Agora nós vamos aclamar: enviai o vosso Espírito Santo. Após a narrativa da instituição, na segunda edição, nós dizíamos sempre: eis o mistério da fé. Agora estão previstas 3 fórmulas e para cada uma delas o povo responde uma das aclamações. A primeira opção é mistério da fé e o povo responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte. A segunda opção é o mistério da fé e do amor. O povo responde: todas as vezes que comemos desse pão, etc. A terceira opção, mistério da fé para a salvação do mundo. O povo responde: Salvador do mundo, salvai. Aquilo que existia na segunda edição, somente na oração eucarística primeira do cânon romano, agora até na segunda oração eucarística está previsto textos próprios para o domingo, próprio para o Natal, próprio para a Epifania, Quinta-feira Santa, Vigília Pascal e etc. No Pai Nosso,
o sacerdote tem várias outras opções de convite, inclusive uma que diz: guiado pelo Espírito Santo, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Aqui tem a opção também de cantar com melodia gregoriana. No próprio dos santos, temos o acréscimo de várias memórias e festa. Por exemplo, 13 de agosto, Santa Dulce Virgem, conhecida como Dulce dos Pobres. Em 3 de outubro, memória dos santos André de Soreval e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e companheiros, mártires, os mártires do Rio Grande do Norte. Em 25 de outubro, memória de Santo Antônio de Santana Galvão. 9 de julho, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a primeira brasileira canonizada. Algumas novidades, por exemplo, na segunda edição, não havia memória de Nossa Senhora de Fátima. Aqui nós temos, é um detalhe, não se usa mais Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo. É Bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Se você ficou até agora, deixe nos comentários o que mais lhe chamou a atenção no Missal, nessa nova edição do Missal. Deixe escrito aí para nós o que mais lhe chamou a atenção. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Tchau, tchau!